estrado pra tocar no manto, pra tocar no manto, na orla do manto, tem que quebrantar-se pra tocar no manto. Web Rádio. É assim que se faz. Aba Pai Rádio. Dez e 7. Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena. Aba Pai Rádio. Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Então tá, começamos mais um Rcast e hoje, especialmente com a presença do nosso pastor, psicólogo, amigo, professor, que mais? Crente. Crente, isso é importante, devemos começar com isso, né? Sim, crente, pastor. Pastor Giovanni, nosso professor, ele é professor do Raízes já há um tempo, já uns 2, 3 anos já, né? Isso, vai fazer, eu acho, uns 2 anos já. 2 anos já, né? Ele é professor da Escola Raízes, ele é nosso super colaborador, sempre que temos os nossos seminários, nossos simpósios, sempre tá, ele e a equipe de psicologia aqui da ABA, é sempre um prazer estar aqui com a gente. Só dá um oi porque o pessoal já te conhece, mas vai que alguém novo nunca ouviu falar de você. Não, eu sou o Giovanni, né, como diz o Sami, psicólogo, professor do Raízes, congrego aqui na Aba Pai. Quanto tempo você congrega aqui na Aba Pai? Na Aba Pai vai fazer 2 anos também. Vai fazer 2 anos? 2 anos. Comecei atendendo social, né, congregava em outra igreja e depois resolvi congregar aqui. Até você começou trabalhando, servindo, para depois vir congregar com a gente. Na verdade a Fran me convidou para trabalhar no social lá. A Fran é a outra psicóloga. Isso, é responsável pelo Gilead, né, que é o trabalho de psicologia lá do Aba Social. Conta pra gente como é que funciona isso. O Gilead, na verdade, é um trabalho de psicologia, né, onde o pessoal faz atendimento e é um trabalho social. Então, aquela pessoa que quer fazer terapia, quer trabalhar a questão das emoções, pode ligar para o social com aquele número que o Telmo fala que todo mundo conhece. O número da salvação? Da salvação. E tentar encaixar ali um horário. Daí tem psicólogos, além de mim, tem o Fábio e o Lucas, né, que é um rapaz que trabalha só com atendimento infantil. Que legal. Tem quantos psicólogos que trabalham nisso? Olha, na verdade, Sam, deve ter uns 14, eu acho, porque tem umas 10 mulheres. Tá falando sério? Sim, sim. Eu não tinha noção da extensão disso, hein? Uns 14? Isso, tem bastante mulher, né? Mulher deve ter umas 10, deve ter uns 13 psicólogos ali, uma média, né? Uhum. A gente até tá torcendo para que venha psicólogo homem, né? Para poder até atender a demanda também. Dos homens, né? Como a gente, tipo eu, né? Eu tenho atendimento clínico e atendo em outros lugares também, daí às vezes eu tô toda terça-feira ali. E às vezes a demanda requer que a gente esteja mais tempo ali no social. Tá, me diz uma coisa. Então, digamos assim, em que caso eu posso recorrer ao Gilead? Digamos assim, dá uns exemplos práticos para que eu possa me identificar ou pelo menos chegar próximo a isso. Na verdade, aquela pessoa que tem uma condição social mais complicada, né? Às vezes, eu tô sem trabalho, tô passando por um processo. Sim, não, além da parte social, né? Eu digo assim, ouço vozes. Procuro vocês? Sim. Rapidamente? Principalmente. Um tipo de transtorno de humor, né? Tipo depressão e bipolaridade, ou transtorno psicótico, que é a esquizofrenia. Ou outra questão bem legal que a gente atende ali também é a questão das substâncias psicoativas, que é a dependência química. Os adictos. Então a gente trabalha tanto individualmente com aquele adicto, quanto com a questão de grupo também. Tem um grupo Barnabé. Tá. A gente faz uma espécie de DNA para trabalhar a prevenção da queda, da recaída. Tá. Existe algum trabalho que se faz com as famílias? Porque assim, o que eu vejo? Talvez seja uma coisa que eu não sabia a extensão de tantos psicólogos que tinha lá. Então talvez vocês já façam isso e eu não saiba. Mas assim, o trabalho com as famílias, por exemplo assim,
Porque quando a gente pensa num adicto, é alguém que está viciado em qualquer tipo de coisa. De bebida alcoólica Sim. a crack, cocaína, tanto faz. Não é que tanto faz, senão que é indiferente qual é o vício. Normalmente a gente não trabalha muito as famílias, porque as famílias vão se deteriorando também por causa desse contato, né? Dessa esperança que nunca é alcançada, né? E às vezes a família também tem uma questão da codependência, né? Que a gente trata Seria o muito que hoje. isso? A codependência, assim, de uma forma bem resumida, é aquela pessoa que, por exemplo, o adicto ele está em processo de recuperação. Então essa codependente ela vai falar o seguinte: nossa, minha vida é complicada, eu não consigo transcender a realidade porque eu tenho um filho drogado. Ah, tá. Então quando Uma muleta. quando o adicto ele acaba saindo dessa condição e vai trabalhar, vai fazer as coisas, essa codependente não sabe lidar com isso. Que interessante. Então ela começa a todo momento mapear o passo do adicto, tipo, tu vai cair de novo, né? O adicto chutou a cadeira sem querer. É porque tá nervoso por causa da droga, daqui a pouco tu vai cair. A gente não tem confiança em ti. Mas isso é inconsciente ou consciente? Porque ela precisa disso. É tipo chave cadeado. Isso, na verdade, é consciente, né? É consciente. Coisa louca. É porque é uma história de vida, né? Ela já se colocou assim na existência, né? É igual a gente tem pessoas que vão para um trabalho e dizem, eu não gosto desse chefe. Aí no outro trabalho, eu também não gosto do outro chefe. Então ela nunca vai gostar de uma pessoa. Por quê? Porque ela não se vê trabalhando, ela não tem esse sentido na vida. Não vê propósito nesse sentido, naquele tipo de coisa. Isso, e por mais que tu chegue e diga pra ela assim, olha, o teu trabalho tu vai ganhar 10 mil reais, ela vai achar um defeito. Tá. Ela vai achar um defeito, alguma coisa, eu não sou reconhecido, tal. Então, isso é uma coisa que me impressionou agora. Então, quer dizer que a família, às vezes, sem perceber ou percebendo, acaba torcendo pra recaída, para que faça sentido aquela aquela formatação familiar, onde você está sempre dependendo, ou então isso também te traz um tipo de conforto, de eu não consigo fazer outra coisa porque eu tenho que cuidar do meu filho. Sim, até a gente tem salas hoje, não da Aba Pai, mas tipo o Amor Exigente Araranguá, né? Que é uma sala de codependência. Então aqui no bairro Michel também tem uma sala que trabalha codependência também, justamente para trabalhar essa ideia de dizer, olha, tens que cuidar do adicto, tu tem que ter responsabilidade, mas a vida dele. Então você tem que viver a sua vida. E às vezes dá o choque, né? Às vezes faço reunião no trabalho onde eu trabalho com dependência química, a pessoa diz, não consegue largar a cocaína. Mas de repente puxa um cigarro e começa a fumar na minha frente. Ou seja, ela enxerga que a cocaína ou outra droga ali, a pessoa tem que... É vício, mas o vício dela não é vício. Não é vício. Né? E eu até brinco, olha pessoal, todo vício envolve o corpo. Tenta ficar sem tomar café de manhã para ver. Tu vai sentir no corpo. Só que o pessoal sempre trabalha a ideia do outro, né? Não, é porque ele tem que querer e tal. E a gente trabalha ali também o Barnabé nesse sentido de dizer que não é um cara, a adicção não é apenas um desvio de caráter. É uma doença. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta então. Digamos, alguém que consome crack. Vamos sempre trabalhar nos extremos, tá? Eu não gosto de trabalhar nos extremos, mas é um exemplo que vai ser fácil de entender. Então, digamos que eu sou viciado em crack há, sei lá, 10 anos. Que é um longo tempo. E tem pessoas que são adictas há bastante tempo. Daí eu não consigo. Eu vou na clínica, fico, sei lá, 4 meses. Enquanto estou dentro da clínica, eu tô limpo. Depois de 4 meses, eu saio, não dá 30 minutos... eu caio de novo. Aí eu volto pra clínica e aí fico limpo. Eu saio, meia hora depois eu caio de novo. Eu tenho alguma capacidade cognitiva de ter condições de dizer não à droga? Chega um momento em que eu não tenho mais como dizer não? Ou sempre eu posso reverter? Na verdade, eu acredito que a gente pode reverter. Só que como envolve o corpo, é uma dificuldade muito grande. É igual, vamos pegar aqui um exemplo, eu vou ficar sem comer, né? Por mais que eu pense, eu não vou comer, vai chegar um momento que tu vai ter que comer, porque envolve o corpo. Então a dependência química é da mesma forma. Só que, claro, a gente trabalha as ideias dos gatilhos, porque não é só a droga em si, né? Tem todo um projeto por trás. Então, ele usou crack aonde? Usou numa festa, na festa tem um sentido para ele. Usou com a família, às vezes tem uma perca de um pai, uma perca de uma mãe. Então, é tirar esses gatilhos. Mas é trabalhar a ideia que tu não pode lutar.
Lutar no sentido de dizer, eu dou o exemplo lá na clínica. Tu pega um lutador de MMA, um famoso aí, o Anderson Silva. Tá. Por mais que tu saiba que ele tá na tua frente, que ele te provocou, tu não vai brigar com ele. Não mesmo? Porque a chance de tu levar um nocaute é grande, né? Mas eu posso ter algumas estratégias. Não, tu não vai ter. Não tem. Então é bom evitar. Tanto é que nos 12 passos do dependente químico, o primeiro é admitir que é impotente perante a droga. Então, se eu admito que eu sou impotente perante a droga, eu tenho uma assertividade maior no processo, porque daí eu me cuido mais. Tá, entendo, mas a minha pergunta é, existe alguma possibilidade que depois de um longo tempo de uso, assim, vamos pensar na bebida também, a bebida acaba causando cirrose. Então eu posso fazer o que eu quiser, mas depois que a cirrose está ativa, por assim dizer, já era. Então é uma questão física que me impossibilita tomar uma atitude diferente. Agora, existe a possibilidade de, depois de muito tempo usando, dar algum efeito no cérebro, alguma coisa assim, que impossibilite a capacidade cognitiva de dizer não? Na verdade, não se tem esse estudo, assim, mas a pessoa tem como dizer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que como envolve o corpo, e não só o corpo, tem todo um sentido de consciência também, igual a questão que tu colocou da bebida. Eu cansei de atender pacientes que às vezes já estavam com medo de cirrose, e eu falar para eles, olha, é bom você dar uma parada, né? Tens a família, tem isso, tem aquilo. E ele dizia assim, não, mas para mim não é só a bebida, tem todo sentido no bar, tem os meus amigos e a minha vida, eu aprendi isso. Então, tu mudar isso, esses hábitos é difícil também. Uhum. E o crack, eu sempre digo, tem estudos dizendo que uma bola de crack é 20 vezes mais prazeroso que um orgasmo. Então, tu imagina a pessoa dando a primeira bola. Por isso que tu olha lá na Cracolândia, lá, tu diz, mas como é que o pessoal não sai? Porque tem uma questão de corpo, né? É difícil mesmo. Uhum. Por isso que trabalhar com a família é importante. Tem pessoas que se viciam mais fácil que as outras? Tem uma questão biológica? Sim, uma predisposição, né? Genética? Tem questão de 2 irmãos que um vai lá e não usa, o outro usou e não consegue sair mais. Claro, tem resultados que a pessoa sai, mas sempre se cuidando, né? Sempre com aquela reserva de dizer, olha, não posso ir ali, eu tenho que ir. Uhum. Porque como as coisas possuem significado na vida da pessoa, então aquela pessoa que, por exemplo, tem caminhoneiros, a maioria das vezes que fazem uso da cocaína. Uhum. Então a primeira coisa... Rebite, essas coisas. A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar os hábitos e lugares. Então, a partir de hoje, qual é o projeto que tu vai ter para tua vida? Mudar o trabalho. Mas eu consigo, Giovanni, trabalhar, ser caminhoneiro e não usar? Tu pode até conseguir, mas que vai ser difícil. Vai, por quê? Porque ali é os gatilhos, né? É a forma, né? Então é isso que a gente tem que entender. É só mais uma vez, né? Só para esse trajeto. É só mais essa vez. Também eu domino. Outra coisa que é complicado, que o pessoal às vezes diz, eu vou usar e depois eu paro. Não acontece, né? Na verdade, hoje, de cada 100 pessoas, só 5% consegue sair da dependência química. Digamos assim, com vontade de... sozinho? Não, assim, até do tratamento mesmo. Uhum. Do tratamento E mesmo que saia, ainda fica na possibilidade... Adicto, sempre adicto, né? Sempre é essa questão. Daí o pessoal diz assim, às vezes com a família, né? Giovanni, mas tu fala que é doença, é um câncer. Eu digo, pessoal, não vamos ser tão radical assim, mas para entender, é igual uma asma. Daí eu falo, eu tenho asma? Então, se tu me vê, por exemplo, jogando futebol, tu vai dizer, como o Giovanni tem asma se ele corre? Não, ali é porque eu tô correndo porque eu me cuido, eu tenho a asma, mas eu tiro os gatilhos. Então, na minha casa não vai ter cortina, não vai ter um bichinho de estimação, não vai ter tapete, proliferação de ácaro, não tem nada disso. Agora, a partir do momento que eu deixar isso, automaticamente vai desencadear a minha asma. A dependência química também é da mesma forma. Então, para as famílias aí que estão escutando nós, né? O teu filho saiu do alcoolismo. Não adianta tu querer tomar uma cerveja ou dizer o seguinte, eu vou tomar uma cerveja sem álcool porque é sem álcool. Não é só a cerveja sem álcool, tem um significado para ele ali. Então, o cheiro, o sabor. O cheiro, o sabor, a forma de pegar o copo, tem tudo isso. Uhum.
Às vezes, na terapia mesmo, eu conversando, às vezes, com algumas coisas, sai algum tipo de gatilho e a pessoa saliva na minha frente. Pavlov. É. Então, e o que tu falou no início da nossa conversa, que é uma coisa que eu escuto bastante, é que se nexa a ideia da adicção à falta de caráter, falta de vontade. Sim. Não, você não adianta, ele não tem vontade. Olha as oportunidades que ele joga na vida. Eu acho que a pessoa não percebe necessariamente as oportunidades, né? E depois, como o pessoal tem as fórmulas prontas, todo mundo tem uma fórmula pronta, tanto para dependência química, para depressão, para ansiedade, para esquizofrenia, para todo tipo de transtorno, todo mundo vai ter alguma coisa pronta. Então é difícil você parar como familiar e dizer, olha, eu tenho que parar e entender o que de fato é. Então a pessoa da dependência química, da adicção, ela tem que se localizar. É o que eu digo para eles. Né? Às vezes eu chego lá, o pessoal... E são pessoas que têm vontade, não é questão de desvio de caráter. Exatamente, simplesmente não conseguem. Tem pessoas que às vezes tentam até a questão do suicídio mesmo e de dizer, olha, na hora veio uma voz, alguma coisa fez, a corda arrebentou e tal. Agora tu percebe o tamanho do desespero dessa pessoa para se livrar do problema. Tanto é que no uso da cocaína, o que vem depois? Vem a depressão. Uhum. Por isso usa de novo, o rebote e vem indo. Né? E vai indo. E aí, claro, tem várias comorbidades, vai tendo vários fatores ali, às vezes com questão de depressão, ansiedade, frustrações, tem tudo isso, né? É uma carga. É o que eu digo, a gente não pode entender que seja uma causa, né? Mas sim um conjunto de variáveis. Eu dou sempre o exemplo da chuva, né? O que é chuva? Chuva é água que cai do céu. Não é só isso. É preciso que dê calor, que evapore a água dos rios, que condense nas nuvens para que haja chuva. Então assim, né, gente? Pra gente poder pensar. Uma série de fatores para que desencadeiam na adicção. Muito legal. Assim, é interessante e é importante que as pessoas entendam que não é um ato de ser... falta de caráter, isso é coisa de vagabundo, porque é a maneira mais fácil de lidar com uma situação, né? São aquelas respostas simples para problemas complexos, né? Então, o próprio adicto acaba dizendo assim, então já que é isso mesmo, já que eu nunca vou sair disso aí, então... Sim. E às vezes tem alguns que dizem para mim, né? Tá, Giovanni, se eu sou doente, o que eu posso fazer contra isso? Então não tem como lutar. Eu disse, não, mas você pode... projetar outras coisas, você pode estacionar, todos nós temos algum tipo de problema, você pode se viabilizar por outro caminho. Uhum. E nesse projeto, Barnabé chama, né? Lá é Barnabé. Barnabé. Tem adicção de entorpecentes e tudo mais, mas tem também visão para viciados em pornografia também. Isso, tem pessoas que vão ali também, porque a adicção é desde jogos, pornografia, né? Porque a adicção é escravo, né? Que você não pode dizer não. Que você não consegue... O que seria, qual seria uma métrica, tanto para jogos quanto para pornografia? Qual seria a métrica para dizer assim, não, eu sou viciado, eu preciso fazer alguma coisa? Quando já começa a atrapalhar a função, né? Então, por exemplo, eu conseguia sair com os filhos, eu conseguia sair com a família e tal. Hoje eu já começo a não conseguir e acabo manipulando. De que aspecto manipular? Como assim? Tem uma festinha com a família, né? Daí o marido, vamos pegar o marido, né? O marido vai dizer pra mulher, não, mas vai lá, vai tu. Vai, leva o nosso filho lá que eu vou ficar em casa, vou ficar descansando. Só que não vai ficar descansando, por quê? Porque a carga de dopamina já entrou no cérebro, ele já tá numa condição de desejo mesmo. Tá, então, ou seja, já engatilhou. Já engatilhou. Você tá esperando pra apertar. Pra apertar. E o que acontece na pornografia? A partir do momento que ele faz, depois também, assim como a cocaína, vem a depressão, né? Então, isso tem um peso muito maior quando o cara é religioso também. Porque aí, imagine, né? Vamos pegar, não acontece. Não, acontece. Às vezes um obreiro, alguém que tem algum tipo de carga. Como você tá dizendo? Mas olha só, entrando nesse assunto também, é complicado. Pensa aqui comigo. Vamos lá, vamos hipoteticamente, digamos que eu sou um pastor, né? E eu tenho uma congregação. E eu sou um bom pastor. Eu estudo a Bíblia, eu visito, eu sou respeitoso, eu
sou carinhoso com as pessoas, sou cuidadoso, sou zeloso, tudo que você quiser. Mas eu tenho esse problema com pornografia, por exemplo. Como eu vou recorrer, ou a quem eu posso recorrer primeiro para abrir isso, né? Segundo, como é que eu vou tratar isso? Depois, como é que vai ficar o meu Ibope, né? Não, primeiro de tudo é entender que não é algo, é uma seta de Satanás, é uma seta. Tem questão de vontade? Tem questão de vontade, mas também tem questão do corpo. É isso que o pessoal acaba perdendo. O cara pensa assim, não, é uma escolha minha, eu vou orar mais, vou fazer mais, tudo bem. Mas como tem descarga de dopamina no cérebro, né, ele acaba alterando a percepção dele. Tá. Então ele já parte perdendo, então. Então imagina... Ele já vai se entregando. Né? Já vai se entregando. Então a partir do momento que tu estás com excesso de dopamina, tu vai perdendo a racionalidade. Uhum. Então tu vai, né? Eu vou deixar de sair com a minha família, porque é uma perda de racionalidade. Vai deixar de sair com o filho. Deixar de produzir alguma coisa no meu emprego. Sim, de estar estudando alguma coisa. Alguma coisa. Então eu poderia substituir isso por uma, sei lá, corrida. Sim, por alguma coisa que dá sentido. Porque o cérebro ele não entende assim que é pornografia. O cérebro entende que é dopamina. Que é a recompensa. Que é a recompensa, que é o estímulo. Então, tu pode tentar fazer com outro tipo de coisa. Às vezes, um exercício, corrida, futebol, para quem gosta, né? Então, tem casos de pacientes meus que dizem, Giovanni, o que eu vou fazer? Cara, me dá vontade. Tá, e tu pode jogar um futebol uma vez na semana? Não, eu posso. Então, ele vai jogar futebol uma vez por semana e já reduz drasticamente. Por quê? Porque o corpo Olha que interessante. Então, eu poderia mudar minha rotina para tentar, sei lá, de uma forma diferente, sei lá, tentar fazer um exercício físico, fazer uma leitura de uma coisa diferente, aprender um violão. Sim, é a questão da possibilidade. Qual é o erro, né, Osami? O erro é tu ficar fechado, né? Tá. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, ele é professor. Então ele falou pra mim, não do Raiz. Não sou eu, hein? Amigo professor do Raiz. Amigo professor. Há 10 anos atrás. Está aqui na minha frente. E ele falando pra mim, eu vou... cara, eu não consigo sair da pornografia. Não consigo. Tá, um parênteses. Que bom que ele tem um amigo que ele possa abrir, contar, né? Exatamente. E a ideia dele era fazer o que naquele momento? Era ele pegar e largar o ensino. Ele ia largar, ele não ia fazer mais. Por quê? Porque ele entrou num quadro mais assim de culpa, de depressão, de angústia, que tipo de professor sou eu que... educador sou eu que não consigo me livrar de uma coisa... Percebe? Então ele se fechou naquilo ali. Eu disse pra ele, olha, é o seguinte, vamos fazer um exercício aqui. Tu tens 2 perfis hoje, né? Vamos ser realistas. O perfil da questão da pornografia e o perfil de professor. Como se fossem 2 personas. Isso. Se tu deixar o perfil de professor, o que sobra pra ti? Aí que tu não sai mais. Tá. Percebe? Então, a questão da libertação se dá na questão do processo de possibilidade. A partir do momento que tu tem outro tipo de possibilidade, tu vai se fazendo. Tu vai saindo. Agora tu... eu vou me fechar aqui e vou esperar que um anjo desça do céu, né, encoste em mim ou que alguém me revele no culto para mim parar. Não vai acontecer isso aí. Eu já vi pessoal falando, pegando aquela parte de Isaías, de Contenaz, e purificar. O cara queria purificar o coração. Pode acontecer. Eu acredito que possa acontecer. Mas eu ainda acredito na passagem que Deus fala para Caim. Olha só, o pecado está à porta e cabe a você segurar. Sim. Isso é forte. Porque a gente espiritualiza do tipo assim, vou esperar que o Espírito Santo me desvie. E não, é uma postura nossa, uma decisão nossa. Que é complicado. E é uma decisão, como eu disse, volto a falar, é consciência e corpo. Ela não está isolada apenas com a consciência de fazer uma escolha em si parada. Ela envolve o corpo. Então, você olhando a questão dos gatilhos, você já começa a saber. Tipo, se eu... tem casos aí, né? Eu tenho um problema com questão de pornografia, com questão de imoralidade. Eu tenho uma empresa, né? Eu preciso contratar alguém para trabalhar comigo. Quem que você vai contratar? Você não pode contratar uma mulher. Giovanni, mas eu sou cristão, lavado... Até duas semanas, né?
Não adianta, a mesma coisa é a adicção também. Vou ter um amigo que eu vou lá, eu vou conversar, a gente vai tocar um violão, eu respeito ele porque ele fuma a maconha dele, cheira o pó dele, usa o crack. Não adianta. Não, sou viciado em crack, mas eu vou vender, só vou vender. É mais ou menos isso. Não, e um monte de pessoas que eram traficantes e na questão de experimentar não saíram mais, Não né? saíram mais, né? É brincadeira. Isso é um dos aspectos que são tratados, então, no Gilead. Isso, o Gilead é mais, Sam, no sentido de recaída. Então, o que acontece? A gente mapeia aquela pessoa que saiu da clínica, Tá. né? Ficou lá 9 meses ou 6 meses, depende da comunidade terapêutica e a clínica. Então, saiu e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso de um grupo, né? Então, a gente acolhe essa Perfeito. pessoa para estar conversando. Perfeito. E é engraçado... Como prevenção. E o pessoal diz assim, né? É engraçado que o pessoal chega ali e diz, cara, me deu uma vontade de usar, mas não, eu não vou... Não, é isso mesmo, cara, tu tem que falar que deu vontade de usar. Aonde é que tu estava quando deu vontade de usar? A gente tem que olhar os gatilhos Tá, tentar rastrear. para poder mapear. Tá, mas tu tens estabelecido outro tipo de perfil para ti? Né? Tem gente que às vezes a gente diz, vai, serve no mercado solidário, tenta servir na igreja, no Boas-Vindas, participa de um grupo de convívio, Perfeito. tenta fazer alguma coisa para te se sentir outra pessoa. Perfeito, perfeito, perfeito. Porque como o perfil também do dependente é assim, né? Ele pode sair da droga, mas no bairro dele ele vai ser quem? Por exemplo, eu sou dependente químico. De repente você me vê conversando com alguém no bar que é meu amigo de infância. Qual é o teu pensamento na hora? Pô, o Giovanni caiu de novo. Caiu de novo. Então eu digo pra eles, é uma guerra, mas tu tens que restabelecer perfil. Né? O Cádiz dá o exemplo muito bem disso, né? Que o Cádiz restabeleceu o perfil, até levei lá onde eu trabalho também, e o pessoal disse, como é que pode? Ele contou o que contou e hoje tem uma editora, o cara é empresário, né? Tem uma família. Por quê? Porque ele estabeleceu outros tipos de perfis. Ele não ficou reduzido, eu sou o dependente, pronto. Né? Ele buscou. Agora, como é que se busca também, né? Tem que ter possibilidade, né? Às vezes as famílias querem que a pessoa tome uma postura diferente, mas não se dá nem possibilidade, nem chance, né? Da pessoa mudar ou Uma vez de buscar, né? tinha um caso que o adicto tinha uma pessoa que tinha empresa. A família tinha empresa. E aí a pessoa chegou e falou pro adicto, né? Tu tens que ver onde é que tu vai trabalhar depois. Aí ele falou pra mim, né? Tô comentando porque ele falou no grupo, não foi na terapia. Mas ele falou pra mim, pô, Giovanni, eu não me sinto filho, cara. O meu pai tem uma empresa, não me dá emprego. Né? Ele não confia naquilo pra colocar na minha mão. Então, como é que não adianta ele mudar, não adianta ele tentar, porque ainda assim as pessoas estão desconfiadas com ele. Já acontece várias vezes, né? Eu falo de dependência química porque é o meu dia a dia. Mas, eu vou fazer um almoço de família e tal, de repente tá todo mundo feliz e alegre, tem aquele que saiu do alcoolismo, olha a salada e diz, salada de alface, coisa boa, vou comer. Quando vai comer, o pessoal da família já grita, não, tem vinagre. Não pode. Tem vinagre? Então, não é simplesmente tem vinagre. O que ela tá dizendo para aquela pessoa? Tu é um dependente, você não vai pode, cair, não pode. Vai cair. Então, claro, pode chamar ali do lado, né? Conversar e tal. Ou senão, como já aconteceu lá, né? Dos familiares falar comigo, Giovanni, mas ele ficou irritado por quê? Eu simplesmente disse para ele, tu vai lá, mas não vai sozinho, vai com teu irmão. Ou senão eu chaveio todas as gavetas da minha casa. Tá certo? Eu ainda digo, eu entendo que ele roubou, fez isso, fez aquilo, entendo tudo isso. Mas tu tem uma escolha que é acreditar, né? Porque se a gente não acreditar na mudança do ser humano, como é que a gente... Mas tem isso também, né? Porque às vezes assim, eu concordo, mas assim, às vezes a família, e aí vamos lá, a família acreditou, foi lá... literalmente a 15ª clínica, inclusive, é diferentes valores para que a pessoa saia e todas as vezes que ela sai, ela recai e ela cai. Então chega um momento que a família meio que se fecha, endurece o coração. E eu entendo que isso é ruim para o dependente, para o adicto, porque tem falta de confiança, perspectiva, mas também, olhando para o lado da família, Sim. eu tendo a dar um pouco de razão para eles. É por isso que a gente indica os grupos, né, para auxiliar a família.
Então, às vezes eu digo para eles, tá, mas vocês participam de algum grupo? Não. Aí tá, mas tu conversa com quem? Ah, eu converso com o meu irmão. Tá, e o que que teu irmão disse? Ah, meu irmão disse que eu devo abandonar, porque já era para ter morrido. Olha isso, cara. Então imagina, né, que tá certo, é um adicto, tem a questão ali que não tem confiança, mas vamos olhar pelo perfil. É o filho, né? Como é que tu vai jogar o filho fora? Não tem existe isso. não tem existe como. ex-filho. Não existe ex-filho, é complicado. E um dos tripés, sabe, até para falar da questão do tratamento da adicção é a espiritualidade. Tá. Que é um resultado muito bom, né? Muito bom. Porque as pessoas lá, tipo, vão para a espiritualidade, tem perfil, vão para a igreja e tal. E é uma coisa que até dentro das comunidades terapêuticas tem, né? Porque eles acham de suma importância. Uhum. Que às vezes o pessoal diz assim, mas não vamos misturar a fé, a igreja com ciência. Não. Mas pro tratamento da dependência química, como para todas as áreas, a fé é importantíssima. E não é isso que está se fazendo. Assim, normalmente as pessoas também acham que sabem o que acontece numa clínica de tratamento dependentes químicos. Eu tenho um ponto de vista também, porque houve uma proliferação durante um bom tempo de todo tipo de clínica, né? Sim, E aí, essa que também é a questão, né? Porque às vezes chega alguém na abstinência, né? Ah, vamos medicar? Não vamos medicar, vamos orar. Orar. Aí a pessoa vai se contorcer, vai ter dor no corpo, né? Vai ter dor de cabeça. Aí o que ele vai olhar? O pessoal vai olhar, deve ser algum tipo de possessão demoníaca. Você vai orar, vai expulsar. Já mistura mil coisas, então tem que fazer o tratamento, cada um no seu viés, né? Tanto espiritualidade, quanto psicoterapia, quanto medicação, assistência social, grupo, família, para poder fazer um trabalho. É uma questão holística, então. É isso. Perfeito. Então, assim, ó, eu vejo, assim, eu já vi algumas clínicas dependentes de químicos que era bem complicado, bem complexo. Pessoas que utilizaram de má fé para tentar arrecadar dinheiro, porque o governo, às vezes, algumas vezes de saúde acabam distribuindo um pouco de dinheiro, porque, de certa forma, o Estado como um todo faz pouco pelos adictos. Eles são um grupo da sociedade que incomoda bastante, por assim dizer. Então, como é que você resolve isso? Os crentes que se resolvam. E porque assim, as clínicas, as maioria são de igrejas evangélicas, os católicos têm bastante também, os espíritas. Então, perceba que são unidades religiosas que se preocupam e fazem essa logística para arrecadar e tudo mais. Arrecadar, estou falando das pessoas, para arregimentar as pessoas. Mas eu também já vi lugares assim bem precários e onde as pessoas eram tratadas assim de uma forma desumana, inclusive. Então isso também acabou fazendo no ideário das pessoas que a clínica de dependência química é uma coisa meio que vai orar, vai ler a Bíblia, como eu já vi. Sim. E às vezes tem quadro que não precisa ir para a clínica, né? Às vezes a gente já pegou ali no Barnabé, pessoas que estavam no uso, mas não era um uso frequente e conseguiram diminuir e parar. Né? Então não é jogar todo mundo no mesmo lugar, né? No mesmo balaio, como acontecia antes da reforma psiquiátrica, né? Você tinha aqueles hospitais de Barbacena lá, né? Que era totalmente desumano mesmo. Né? Que quem não conhece, só olhar no YouTube ali, né? Vai ver a forma de tratamento, o que eles faziam e tal. A pessoa não tinha o padrão da sociedade, eles jogavam pra lá. Tem até um filme do Rodrigo Santoro, eu acho, O Bicho de Sete Cabeças. O Bicho de Sete Cabeças. É um filme excelente. Eu assisti na faculdade, onde ele fumava ali, claro, um baseado, mas acabou ficando louco porque jogaram ele no hospital psiquiátrico, né? Não havia essas clínicas de reabilitação, na verdade era todo mundo colocado. Lá em Florianópolis era a Colônia Santana. Isso, a gente já fez alguns trabalhos lá. E assim, é uma parte que, digamos assim, a família que não passa por isso, ela não tem noção como isso consome o dia, a vontade, tudo mais, né? Qual seria uma palavra que você daria para essas famílias que estão no meio dessa tempestade? Na verdade é buscar informação, né? Informação de quem realmente trabalha nisso e ajuda. Claro que tem pessoas que estão ao redor, mas não é que são pessoas que são de má fé. Às vezes não tem conhecimento. Às vezes não tem conhecimento. Não tem conhecimento, então é buscar e enxergar, e o que eu costumo dizer nessa minha, não reduzir o filho
A droga. A droga. A droga. Ou seja, ele é muito mais do que a dependência dele. Eu me lembro que quando eu cheguei a primeira vez numa clínica, ainda no estágio, eu olhei para a pessoa disse assim, ô doutor, tô aqui faz 12 vezes, já é a 12ª internação. Aí eu falei para ele, não, mas eu não perguntei isso. Qual é o teu nome? E ele ficou me olhando assim, como assim tá perguntando meu nome? Por quê? Porque ele já vem também na lógica de como funciona. De como funciona, tá institucionalizado, igual tem a placa lá, né, só por hoje. É bom, porque, claro, tu olha ali, só por hoje eu tenho que conseguir me libertar, mas também tu ficar reduzido a isso, tu acaba não tendo outro perfil. Porque só por hoje, então eu sou adicto, sou dependente, o que eu faço da vida? Eternamente, né? Não tem como. Então, às vezes, eu brinco com eles, né, lá no grupo, qual é a profissão? Engenheiro. Pô, engenheiro, e aí, me conta um pouco do teu trabalho, o que tu fazia, tal, não sei o quê. Então, eu percebo que as pessoas acabam ficando felizes porque realmente sai daquela questão da droga, né? Todo mundo chama ele de o drogado, nóia, aquele que... né? E o Barnabé ali, a gente faz trabalho individual também, às vezes, quando... não me sinto muito à vontade de compartilhar, porque também tenho vergonha e tal. Então, a gente atende individual, né? Faz um tratamento específico para... Perfeito. E digamos que eu tô com um problema conjugal. Eu não consigo me entender com minha mulher, isso deve ser meio comum. Quem conseguir se entender, olha... Vai lá para nos ajudar. Digamos que eu tô assim... porque assim, às vezes... Tem uma pergunta agora, uma curiosidade mesmo. Sabe aquele livro As 5 Linguagens do Amor? O que você acha daquilo? Na verdade, eu nunca li, tá? Eu nunca li o livro, até eu fiz o... Eu li, mas assim, eu quero tua opinião. Eu fiz o curso até aqui com o Dirceu e Calani, curso ótimo, né? De casais. Eu até costumo brincar porque foi tão de Deus que eu deixei de ver o Flamengo nas quarta-feira à noite. Falar nisso, tem a final Flamengo e Corinthians, vamos assistir junto. Vamos falar. E quando chegou na questão das linguagens do amor, eu não me identifiquei com nenhuma. Né? Como assim? Eu li o livro. Tem que se encaixar. Por quê? Claro, eu vou explicar. Porque até a abordagem e a forma de entendimento que eu tenho da terapia e da psicologia, a forma que eu enxergo o mundo, tu não nasce pronto, tu se constrói. Tá, entendo. Então, você definir a pessoa... Por isso que às vezes o pessoal chega pra mim e brinca, né? Giovanni... eu sou melancólico, sou sanguíneo. Tá, o que é isso? É o temperamento. Não, mas eu não acredito em temperamento. Né? Por quê? Porque eu acredito naquilo que dá sentido para a vida. E isso é subjetivo. Então, qual é a linguagem do amor? Por exemplo, a linguagem do amor é de servir. Dele é de servir. Tá, mas que tipo de serviço? Né? Porque tem marido que gosta de ser servido, às vezes, com uma palavra de autoafirmação. Né? Ou ser servido, às vezes, na questão de cuidar do filho. Então, não é uma forma de servir específica. E tem pessoas que não se enquadram naquilo ali, né? Então, eu até entrei meio que em choque no dia. Até falei com a Jennifer, eu disse, eu não tô dela. Tu é estranho mesmo, né? Não é que eu sou estranho, é que eu não consigo me identificar. Tá, tu teria uma 6ª linguagem do amor? Na verdade... 7ª, 8ª, 9ª, 10ª? Na verdade, a minha linguagem do amor é o projeto mais original, é aquilo que faz sentido pra mim, né? Tá. Então, vamos pegar o exemplo assim, ó. Eu tô passando por uma fase financeira terrível. Terrível. Então, eu tô angustiado, eu tô nervoso, porque eu sou alguém que tem um sentido, que não gosta de ficar devendo para ninguém. Por mais que a minha mulher faça a linguagem do amor em me servir em casa, eu não vou estar feliz. Por quê? Porque eu tô incomodado no sentido que tem um projeto original muito maior. E o problema não é ela nem a linguagem dela. Perfeito, é isso. É que tu, naquele momento, não... E é uma coisa, Sam, que é minha. Por quê? Porque tem gente que pode dever e dorme o sono dos anjos. Tô devendo aí, a hora que tiver dinheiro eu pago e pronto. Mas tem gente que não, então por isso que o projeto é muito original. Né? O pessoal diz assim, vamos pegar aqui, uma coisa para mim é enxergar o pastorado, né? Se perguntar pro Telmo o que é ser um pastor, é completamente diferente, porque ele vive na prática aquilo ali, entende? Então a gente não pode desprezar a subjetividade humana. E é isso que todo enquadramento, tipo de temperamento, linguagem, forma, ou se não reduzir, né?
igual hoje tem muita neurociência, né? Aham. Ah, porque numa parte do cérebro... Todo mundo é neurocientista agora. Faz uma pós em 2 meses. Aham. Então, reduzir o ser humano, por exemplo, com depressão, é ausência de noradrenalina e serotonina. Não, o ser humano não é só neuroquímico, bioquímico. O ser humano tem uma existência ali. Tem uma forma de enxergar o mundo. É aquilo que o Kierkegaard já falava, né? Quando ele usou o exemplo de Abraão, né? Uhum. Pega o teu filho Isaac, a quem tu admiras, e sacrifica. Tá, beleza, eu tô lendo a Bíblia ali, tá, pegar o filho e sacrifica, tá, eu tô olhando de fora. Agora, como é que olhar de dentro para um pai que pega o filho da promessa para sacrificar? Teu filho. O teu filho, o filho que tu ama, né? O filho da promessa, né? A própria manifestação do que Deus podia fazer. Você está projetando a multidão com as estrelas, como areias do deserto. Nossa, ou seja, é alguém que tem implícito um projeto e uma projeção. Sim, por isso que eu digo, é a questão do projeto. E como é que se entende projeto? É olhar para si mesmo, né? É olhar para si mesmo e ver o que realmente faz sentido para ti. Certo. Eu até entendi quando eu li isso há muito tempo atrás, tá? Quando eu recém saiu aqui no Brasil, acho que foi em 2001, 2002 no máximo. Eu li, e na época eu achei muito interessante porque eu sei que o que você está falando, você categoriza, você tem que se enquadrar. É meio que horóscopo. Depende do teu signo. Mas tu não sei o que lá, tem que ser assim. Até o pessoal chegou para mim e disse assim, Giovanni, por que no teu Instagram não tem lá 3 passos para a ansiedade? Porque eu não vejo o ser humano como uma máquina. Onde tem um manual ali, digo, esse manual faz isso, vai dar certo. Tira aquela peça da televisão, bota, vai dar certo. Agora, o ser humano não, ele internaliza de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente. Os meus filhos, um nasceu no dia 5 de dezembro e outro nasceu no dia 4 de dezembro. Tecnicamente, tem o mesmo signo, mas são 2 pessoas totalmente diferentes. Sim. Aí você vão falar assim, mas e o ascendente? Te convertei. Então, na época, eu achei interessante porque isso dava algum tipo de, pelo menos, de parâmetro. Porque às vezes a pessoa fica muito perdida, né? Não sei como agradar, então às vezes o problema sou eu. Então talvez tentar perceber de que forma a pessoa reage melhor ao serviço, às palavras de autoafirmação, ao toque. Porque assim, tem muito esse negócio do toque. Que aí eu tô contigo, acho que é uma mistura de tudo. Às vezes a pessoa não é só um ou outro, mas é uma mistura de todos. Depende do dia, eu gosto de receber um abraço, um cafuné. Mas às vezes eu preciso vai lá, eu confio em ti. E às vezes eu preciso de um presente, do nada. Então, não é um tipo de linguagem, mas talvez a pessoa, depende do momento, precise de uma coisa um pouco diferenciada, um pouco diferente, por assim dizer. E isso é viver no dia a dia, né? E às vezes chega o pessoal na terapia lá pra mim e vai se justificar por alguma coisa que falou, eu sou colérico. Não, tu é mal educado. Eu digo, tá, beleza, vamos esquecer as classificações, tá, mas tu foi desse tipo, onde é que tu tava? O que tu estava fazendo? O que estava acontecendo? O que estava acontecendo, né? Como é que tu se sentiu sendo? Que tipo de pessoa tu se sentiu sendo ali? Porque nós acreditamos no existencialismo que a forma que eu me percebo é como eu me lanço no mundo. Então vamos para te entender. Por que eu estou falando aqui agora? Porque eu me percebo sendo capaz de conversar e dar conta do processo. Se eu me percebesse como alguém que não se daria conta do processo, como é que eu estaria aqui agora? Nervoso, olhando para o lado, gaguejando, falando de uma coisa, falando de outra. Então, além disso, da percepção, eu tenho que entender também a questão do meu projeto original, né? Como é que eu me localizo também? Porque quando eu canalizo tudo nisso, automaticamente a minha emoção vem forte. Por exemplo, eu tenho que ir no Rcast hoje porque, hoje é a minha chance. Como é que eu vou estar aqui? Nervoso, porque o que o Sami vai pensar de mim, porque tal. É a oportunidade. E é isso que a gente tira na clínica existencialista. Tem gente que diz, é bom chorar? É ótimo chorar, o psicodrama adora, né? Chorar, bater em almofada, uma crítica não. Uma crítica velada. velada. Não, psicodrama é bom também. Que você tá falando, a emoção é bom, chorar, gritar, é ótima, mas nós temos que tirar a pessoa da emoção. Tá. Se localizar no projeto mais original, né? E entender o que de fato aquilo significa para ela. E entender qual é o lugar no mundo, né, da pessoa.
E como ela vê essa atitude, como ela ressignifica, né? Eu nunca quando a gente decidiu ter filhos com minha esposa, a gente colocou no projeto que a gente não queria bater neles, a gente não bate neles, eu nunca bati neles, nenhum dos dois. Um tem 8, vai fazer 9, outro tem 4, vai fazer 5. Então a gente tenta explicar tudo mais. Então, uma vez meu filho disse que eu bati nele, eu nunca tinha batido nele, eu nunca bati mesmo. Aí ele assim, não, você me bateu, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei pensando assim, mas... Ou então, eu falei assim, um dia eu vou te bater pra você ver o que é apanhar, né? Só que eu percebi que às vezes quando a gente tava eu tava fazendo as tarefas com ele, umas 2, 3 vezes eu fiz, ele é muito desatento. Então, começa a viajar e não sei o que lá, ou então ele tá lendo, ele tá literalmente lendo, daqui a pouquinho ele tá assim, ó. Eu, Benjamin. Daí ele volta. Daqui a pouquinho ele tá lá. Benjamin, eu quero que ele entenda a compreensão de texto. Então, ele lê ponto, vírgula, faz a pergunta. Eu quero que ele aprenda isso agora, porque quando for um pouquinho mais velho vai ser. Umas 2, 3 vezes, quando eu estava muito desatento, eu bati na mesa para dar um susto nele. E aí eu percebi que umas 2 vezes que eu fiz isso, ele me olhava com olhar de medo. Eu nunca bati nele, mas eu assustei ele umas 2, 3 vezes assim. Na minha cabeça, tipo, para chamar atenção, tipo, fica esperto, cara, vamos lá. Mas nunca foi nele, nada. E aí eu percebi que isso produzia nele uma coisa que me fazia sentir mal. Eu tinha falado que eu não ia bater nele, mas dessa forma também era uma forma de violência. Era uma forma de não explicar, não entender o que ele estava... Porque ele é assim, Sim. ele é avoado. E tá certo, tudo bem. É o perfil dele, não tem problema com isso. Aí eu parei de fazer isso. Não fiz mais, me senti muito mal mesmo por ter feito isso. E por perceber o olhar assustado que me olhava. E sumiu esse negócio que eu tinha batido nele. Então, talvez ele tinha aquilo como uma agressão que ele colocava no mesmo patamar de ter apanhado ou uma coisa assim. É que a criança, ela internaliza, né? O pessoal pensa que a criança é uma tábula rasa em si que deixa ali e não vai pensar nada. Não, ela pensa. Igual no dia da Conferência das Mulheres, né? A Jennifer veio na conferência e ficou eu e o Felipe. Aí naquela semana ali e tal, daí com a questão da loja também, clínica e tal, a gente trabalhou bem a ideia assim de poupar. Né? Então eu chegava e dizia, você vai na padaria, né, mas compra isso, não compra tanto. Você vai isso, tal. E a gente falava na frente dele. Uhum. E no dia da conferência, daí eu passei no mercado e comprei aquelas pizzas, né? E botei essa ali no forno elétrico e botei para ele comer. E ele começou a comer. Começou a comer e tal, daí eu falei pra ele, Felipe, tu quer mais? Aí ele falou pra mim, não, eu deixa pra amanhã, porque senão vai faltar pra amanhã. Eu disse, não, filho, tem ali, porque então percebe como é que internaliza? Então tem... Ele ressignifica de formas inimagináveis, né? Isso é uma coisa que, por isso que eu digo que não tem como a gente padronizar o ser humano, como o Freud tentou fazer também, e de ego, superego, né, estrutura, mecanismo de defesa. Não tem como a gente estruturar, por quê? Porque o ser humano, ele é livre, ele internaliza de uma forma diferente. Então, por exemplo, a questão da dependência química, tu pergunta para 2 irmãos, o pai é alcoólatra, por que tu bebe? Fala pro irmão, por causa do meu pai. Aí pergunta pro outro irmão, por que tu não bebe? Por causa do meu pai. Então os dois internalizaram de uma forma diferente. Uma como exemplo a seguir, outra como exemplo a não se seguir. Né? Isso, claro. Então, por isso que a gente tem parâmetros, né? Mas determinar é muito complicado. Né? Igual no caso que tu falou ali, né? Do teu menino, ele tá olhando pro lado. Opa, vamos pegar o CID, vamos classificar em que, né? Não, hiperatividade, déficit de atenção... É uma coisa que é complicado. Porque o que eu notei, assim, no início também, aquela coisa, né, da mídia, bombardeando um monte porque, sei lá, o TDAH e blá. Mas o que eu notei? Às vezes a gente tá falando alguma coisa e ele é muito das piadas. Então, tudo ele tem uma piada. E às vezes uma coisa que ele tá lendo, ele já tá pensando em uma coisa para lançar uma coisa de ser engraçadinho. A professora já falou isso pra mim. Ele é muito inteligente, muito esperto, mas ele é muito avoado. Muito avoado mesmo. Então, do nada, se distrai. Mas, assim, eu tava vendo esses dias um cara falando no Instagram que, às vezes, os nomes que a gente dá acabam categorizando e acabam tirando um pouco do que acontece. Então, sobre déficit de atenção. Ele fala assim, déficit de atenção. Déficit de atenção é um nome péssimo.
Porque não é que ele tenha falta, não consiga uma atenção, ele tem hiperfoco. Então, se é uma coisa que interessa... Por exemplo, assim, eu comprei a coleção do Homem-Cão, que são 13 livros. Em uma semana ele lê os 13 livros. Aí volta pra questão do que o Sartre fala, sentido. Sentido, né? Sentido. É igual o pessoal chega e diz assim, Giovanni, eu aprendi, eu acho que agora eu vou pescar. Tá, mas tu gosta de pescar? Porque se o cara não gostar de pescar, vai ser um inferno aquilo ali. É muito chato pescar, muito chato. Então é essa questão. Até eu tive com o meu menino também. Ele não participa muito, tal. Ele esquece as coisas. Tá, mas como assim ele esquece? Vamos dar uma olhada nisso. Aí eu fui lá e comprei um jogo de xadrez pra ele, né? Que é difícil, às vezes o adulto já não... Adulto não sabe jogar. Né? E ele com a regra, o cavalo anda em L e tal, e tudo certinho. O peão anda uma casa, pode e tal. 2 na primeira. 2 na primeira. E conseguiu. E conseguiu e faz. Agora, tem coisas que realmente ele não pega. Mas o porquê? Né? Ele estava num lugar, né, numa escola antes, que ele não conseguia pegar. Hoje, nessa escola que ele está, ele já pega. Então, nós estamos falando do mesmo Felipe, da mesma criança que está pegando. Claro, tinha um probleminha ali na questão da fala, mas o que a gente tem que fazer? Se localizar. Problema na fala, a gente vai aonde? No fonoaudiólogo? Pronto. Mas se eu não tenho esse olhar nessa questão, hoje ele estava enquadrado. Né? Déficit de atenção, hiperatividade ou autismo. Como a Jennifer já na experiência dela de sala de aula, uma vez ela conta uma história que é pra rir, né? Que uma criança veio com um diagnóstico de autismo. Né? Porque a própria família dizia, não, tem autismo e tal. Aí a Jennifer chamou a atenção da criança. E a criança olhou para ela. A Jennifer, tu não faz isso, tal, porque a pro. Lá pela conversa, depois de 1 minuto, a criança olhou e disse assim, não, mas eu não posso olhar para ti, porque eu sou autista. E virou o rosto. Olha só. Então, ou seja, a própria criança já vai se institucionalizando. E é o que eu falo na clínica também, né? A partir do momento que tu tem um diagnóstico, a própria mediação da família é diferente. Por quê? Porque a família já começa... não pode fazer isso, coitado, tal. Aí já era, né? Aí já era. Daí como é que tu... O Luiz Saião, ele tem um filho que tem autismo, né? E ele recebeu o diagnóstico, fez o tratamento... Se formou esses dias. Pois é, justamente isso. E ele disse que todo dia lia antes do filho dormir e tal, e o filho chegou e falou uma palavra lá, não sei se foi árvore, alguma coisa. Foi. E ele disse, o que tu falou? Árvore. Então ele já verbalizou, ele conseguiu ter uma linguagem verbal e conseguiu... E hoje se formou e é um estudioso. É fantástico, a história dele é fantástica. Ou seja, ele não se apegou ao diagnóstico, ele simplesmente achou outros caminhos para lidar com isso, né? É o que a gente fala na clínica existencialista, né? Nossa frase de para-choque de caminhão. Não importa o que o Sartre diz, né? Não importa o que façam contigo, o importante é o que você faz com o que fizeram de ti. Perfeito. Né? Então, uma coisa é alguém chegar e dizer, pô, Giovanni, igual eu dei aula hoje ali, né? Giovanni é um mau professor. Tudo bem, é uma opinião. Agora, eu pegar isso pra mim e começar a internalizar e trazer pra minha subjetividade todo dia, pô, sou um mau professor. Que tipo de professor eu sou? Então, esse é o problema. Eu vejo essa frase de para-choque de caminhão, em todas as coisas contribuem para o bem. Exatamente isso. Não é o que acontece. Deus não tá ali, tipo... Como que eu vou fazer para ele ter um trauma para fazer uma ópera em cima dele? Senão que a partir do que aconteceu comigo, o que eu faço com o que aconteceu comigo? Então, tudo contribui. Desde que eu entenda que isso me leva perto de Deus e que faz parte da humanidade, que faz parte do dia a dia e da naturalidade do homem. Né? É possível que eu tenha um câncer. É possível que eu tenha um filho autista. Um dos meus sócios tem um filho autista. E aí, é curioso como quando ele é um professor de física fantástico. Baita professor. Dos melhores que a gente tem. E aí ele já tinha projetado o filho dele, ia estudar não sei onde, lá fora. As oportunidades que ele não teve, ele ia dar pro filho. Então, ele vai se formar aqui, depois eu vou fazer uma federal, porque daí tem conexões, e vai... Assim, eu quero ver ele só no Natal, eu quero que ele... viaje o mundo. E aí é diagnosticado com autismo. Aí ele diz assim, ele teve o processo de luto, né, que eles chamam de luto. Diz assim, ele é esportista, então ele dizia, eu saía para correr
E na verdade eu virava a quadra e ficava chorando umas 2 horas. Quando não tinha mais lágrima, aí eu voltava. E foi isso por 1 ano e meio, 2, até que alguém falou assim pra ele assim, ó, que também é pai de autista. Falou assim, ó, ele assim, falando, porque meu filho não vai ter isso, não vai ter aquilo. Aí o pai dele falou assim pra ele, você já percebeu que são coisas que você quer fazer e você acha falta, pra ele não faz sentido. Ou seja, você quer viajar o mundo e ele quer ver o ventilador girar. Né? Ou seja, você acha nada a ver, mas ele pode achar nada a ver ter que viajar o mundo. Pra ele, tendo o ventilador girando, tá ótimo, isso acalma ele. Eu ouvi a própria voz dele num tubo. Ele se acalmava dessa forma. Diz assim, pra você, aquilo é terrível. Mas pra ele, não. É a maneira com que ele acha sentido nas coisas. Então, o luto dele acabou quando ele percebeu que a maior problema dele era a projeção dele no seu filho. No filho, E não olhando o filho do jeito que ele era. Ele fala assim, ó, uma das coisas também ele fala, eu não quero que falem pra mim assim, você foi agraciado com um anjo. Não. Assim, eu queria que meu filho fosse diferente, fosse neurotípico. Mas é o que Deus me deu. E eu vou amar porque Deus me deu. E isso pra mim, e ele não é cristão, tá? Sim. Isso pra mim é uma pregação, cara. Não, e percebe que a forma que a sociedade tem também de responder, né? Foi um anjo, a vontade de Deus. A vontade de Deus, olha só que família especial. Mas quando chega na prática, às vezes, né, o pessoal não quer que aconteça na própria família. Então é um pouco de incoerência mesmo. Bastante incoerência, na verdade. Mas eu acho que é isso, como ele fez, né? Respeitar a subjetividade do filho. E isso serve tanto para a criança quanto para a gente também, né? Porque a partir do momento que a gente entende que o nosso projeto original é único e é nosso, né? Não é, Giovanni, é um relativismo, então eu faço o que eu quero. Não, a gente tem lei, né? A gente é guiado. Mas é descobrir quem de fato a gente é no mundo, né? O que faz sentido para a gente, o que não faz, tal, para que a gente possa sair desse engodo e não ser refém, né? Principalmente em rede social, né? Principalmente, né? Isso é um papo para uma outra oportunidade de trabalhar sobre autoimagem, distorção da autoimagem, a projeção e tudo mais, né? Porque às vezes a gente tá atrás de uma vida, de um projeto, como tu fala, que não é o projeto original, é um projeto que foi imposto para mim, que eu tenho que ter isso para ser feliz. Então, fui já finalizando, tem um aluno nosso que o pai dele é engenheiro e a mãe é engenheira. E aí ele queria fazer medicina, porque ele sempre quis trabalhar no Médicos Sem Fronteira. Então, não, você vai ser engenheiro, porque claro, tem empresa da família, blá, 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 beleza. Ele fez engenharia na UFSC, se formou 6 anos. Assim que se formou, mostrou o canudo, pai, isso aí, sou engenheiro, beleza, vou fazer medicina agora. Aí ele foi fazer o projeto dele, que fazia sentido para ele, para ir nos Médicos Sem Fronteira. Então ele é um médico engenheiro. Então primeiro ele cobriu as expectativas da família e depois teve a coragem, que poucos têm, de ir atrás dos seus próprios, as coisas que faziam sentido para ele, né? E hoje em dia o pessoal, por que não vai? Porque a sociedade coloca, né? Tem que fazer isso. Eu sempre me lembro quando eu comecei a atender, eu fui atender com o meu professor. Né? O professor me convidou e tal, daí um dia ele estava lá atendendo e eu entrei ali na recepção, tava a agenda, né? Aí eu olhei a agenda dele, né? Segunda, terça, quarta, quinta, ali, sexta, tudo bem cheia, né? E eu olhei para minha, né? Aí tinha 2 pacientes. Aí na hora eu fiquei angustiado, né? Eu disse, que tipo de psicólogo que eu sou, né? Ele tem uns 30, 40 pacientes, eu tenho 2. Aí peguei, saí do gatilho, que era o objeto, né? Pra minha emoção não se alimentar daquilo ali. Aí fui no banheiro, passei uma água no rosto, voltei, ele tava ali. Aí eu perguntei pra ele, eu disse, vem cá, quando tu tinha 1 mês de clínica, quantos pacientes que tu tinha? Ele disse, olha, Giovanni, eu fiquei, eu acho que 1 ano e meio com um paciente, que era o que pagava o meu aluguel. Aí eu perguntei pra ele, e 2 pacientes? Ele disse, rapaz, 2 pacientes, olha, tu tens que agradecer. Mas eu consegui fazer esse movimento, até pela teoria, pela abordagem, para poder sair dessa condição. Agora imagina aquela pessoa que não consegue fazer. Já sai envergonhado, já... Porque finge que não atingiu. Finge que não atingiu, eu vou ter que ter. Daí começa a ser presa fácil pros aproveitadores, né?
que vem comigo, que eu vou te botar não sei quantas pessoas, e tal. Te vender cursos. Vender curso, né? Ou psicólogo de sucesso, né? Então, o que seria um psicólogo de sucesso? Aquele né? que consegue acabar um tratamento com alguém, né? Entende? Então, hoje o pessoal chega e bota, tem pessoas assim que... estou atendendo desde de manhã até a noite. Por quê? Para mostrar que realmente está dentro de um padrão daquilo que, a pessoa atende e tal. Lifestyle chama isso. Então, tu sair disso, e é um exercício que eu particularmente estou fazendo, né? Então, às vezes, não precisa dizer que eu estou ali, né? É tu se esvaziar para ter a tua imagem para ver o que realmente importa, né? E o que importa para mim hoje, como Giovanni? Tá com a família, assistindo o meu futebol, estando com a família. Ontem a minha irmã veio de Florianópolis, que ela mora lá, conversar, brincar, né? Um pegar no pé do outro por causa da eleição, né? De uma forma sadia. Sadia. Né? Que tem lugares que não consegue mais, né? Né? Tem os que dizem assim, eu não ligo, mas a mão já tá acelerando. Tá tremendo, né? Então é essa palavra mesmo, Sammy, é tentar fazer essa volta para si mesmo, né? É o que a Abba faz, né? Uhum. De dizer, a partir de hoje eu vou ser aquilo que quem Deus quer que eu seja de fato, né? Uhum. Né? A pessoa, né? Não preciso ficar fazendo coisas para tentar mostrar. Uhum. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com a gente. É sempre muito bom mesmo. Isso que a gente nem falou de depressão, de bipolaridade. Mas sabe o que eu acho legal? Exatamente isso. Ou seja, que é um papo que rende, que não é uma coisa que fica aqui agora. Sempre tem muita coisa ainda para discutir. Então, teremos outras oportunidades que a gente vai trabalhar sobre isso. Lembrando que é uma coisa que parece clichê, mas não é. Você nunca está sozinho, sempre tem alguém, procura alguém. Alguém sempre vai estender os braços para você e procura uma comunidade que tenha o amor na prática, que se preocupe com esse tipo de coisa. Se você é tratado como um objeto, qualquer coisa é demônio, procura um lugar onde as pessoas estejam um cristianismo mais coerente. Tem sim depressão, tem sim remédio, tem sim problemas, e tem oração também, tem acolhida, tem estudo bíblico, mas cada uma coisa no seu ambiente, no que se pode, né? Últimas palavras para nos despedir. Como é que o psicólogo se despede, afinal? Dando volta, né? Você está curado. Eu acho que principalmente saímos do Setembro Amarelo aí, que foi uma maravilha, assim, para trabalhar informações sobre o suicídio. A palavra do psicólogo é que você busque o autoconhecimento, que você busque viver a tua vida, né? Que você busque se relacionar com as pessoas, que é uma coisa que hoje tem uma certa dificuldade. O pessoal às vezes quer ficar sozinho, mas ninguém se sente alguma coisa sendo sozinho. É o que eu costumo dizer para meus pacientes: eu não posso ser psicólogo se eu não tiver paciente. Claro. Então eu só me sinto psicólogo tendo paciente. Você só se sente amigo tendo um amigo, né? Só se sente dentro de uma comunidade participando de alguma. Então é trabalhar isso, é deixar um pouco mais as redes sociais e ficar no tete-a-tete mesmo, na conversa, parar um tempo, conversar. Conhecer as pessoas, né? Um exercício que eu faço às vezes de conhecer aquela pessoa que eu não conheço. Né? Eu até teve uma pessoa no curso de casais que a palavra dela foi bem pontual. Porque a gente chegou, sentamos, ela perguntou pra mim e pra Jennifer: vocês trouxeram alguém? Porque podia trazer um convidado. Tá. Aí eu falei: não, a gente não trouxe ninguém, porque de fato a gente convidou e naquele dia ninguém podia ir. Aí eu falei: eu acho que foi Deus que queria que a gente fosse sozinho. E ela chegou e falou pra mim: não, eu não quis convidar ninguém. Eu disse: mas por quê? Porque eu quero conhecer pessoas novas. Legal. Né? E eu disse: nossa, realmente? Então pode conhecer a gente conversou, ficamos amigos. Gostei. Né? Essa abordagem, gostei. Uhum. E é uma coisa que a gente tem que se experimentar mesmo, né? Experimentar no mundo e fazer as coisas que tem que ser feitas. Busque amigos novos. O Giovanni está aqui, o Dr. Giovanni. Ele pode ser um baita amigo. Convida ele para comer uma carne. Qualquer coisa me convide também. Me conheça. Deus abençoe. Nos vemos no próximo Request. Até mais. Tá bom. Ao fim de mais um Rcast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade,